Graça e paz, irmãos. Primeira de Pedro, nós estamos finalizando, chegando ao final da nossa exposição em Pedro. Eu espero que vocês tenham sido enriquecidos. Eu fui muito enriquecido nessa porção. Tenho certeza que Carlos também. Carlos, eu tenho certeza. Se ninguém foi, Carlos, eu falo Carlos porque geralmente a gente conversa sobre o sermão pós-pregação. E quando terminar aqui, ou no domingo, eu e Carlos sempre está falando sobre os sermões que foram ditos. Então, pelo menos duas pessoas eu tenho certeza que foram edificadas, eu e Carlos. Mas eu acredito que a igreja também tenha sido edificada nessa exposição. Lembrando que daqui a 2 semanas a gente termina essa, já vamos entrar em 2 de Pedro. Assim que terminar a 1 de Pedro, a gente vai entrar em 2 de Pedro para a glória de Deus. E que bom, irmãos. E como é bom pegarmos uma carta inteira e analisarmos elas versos por versos, como nós temos feito, pregação expositiva. E hoje nós iremos entrar no capítulo 5 de Pedro. Portanto, os irmãos abram a 1 de Pedro, capítulo 5, do versos 1 até o versículo 3. Eu preferi pregar na carta inteira, pular essa parte e escutar alguém pregar, porque hoje o chicote vai estralar não para as ovelhas, vai estralar para quem prega. Então eu preferia ficar sentado ouvindo alguém pregar. Mas não tem jeito, vamos embora. Não tem como pular, né? A gente tem que ser fiel às Escrituras. Portanto, 1 de Pedro 5, 1 ao 3. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Nós estamos, irmãos, quase terminando o estudo da carta de Pedro, a primeira carta dele. E Pedro encorajou os irmãos da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia. E nós também, ele nos encoraja a lembrarmos que por causa do Senhor, nós somos peregrinos nessa terra. Por isso que o título dessa mensagem foi Peregrinos, porque em reiteradas vezes Pedro se dirige aos seus leitores chamando-os de peregrinos, ora chamando-os de forasteiro. E à luz disso, nós intitulamos essa série de Peregrinos. De fato, irmãos, nós não somos daqui. Infelizmente, parece que muitas vezes nessa peregrinação nós nos esquecemos disso. Nós somos semelhantes ao povo de Israel, que foi tirado do Egito e que caminhou no deserto rumo à cidade prometida, à terra prometida, mas que muitas das vezes eles esqueciam e até tinham saudade de onde Deus os tirou. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos peregrinos e estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós não somos daqui, nós somos de uma pátria superior, uma pátria celestial, conforme Paulo diz, que está lá nos céus. Paulo diz, a nossa cidade está onde? Em Caruaru? Não. Nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, ele chama esse corpo aqui que nós temos, corpo de humilhação, esse corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si mesmo
todas as coisas. Nós temos uma terra, irmãos, que nos aguarda. A pátria celeste. Bem maior do que a terra de Canaã que esperava os israelitas. Lá era a terra que manava leite e mel. E nós temos uma terra que não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem choro, nem dor. Por isso, irmãos, é que nós devemos nos portar, ele disse, Pedro, como cidadão dos céus, e nos comportar aqui e agora nessa peregrinação. Por isso que no capítulo 1, lá atrás, no início da carta, ele diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que ele manda a gente andar em temor? Porque ele diz no início dos versos, Deus diz, sede santos porque eu sou santo, portanto sede santos em vossa maneira de viver. Aí ele diz, se invocais por Pai, aquele que julga sem acepção. Quem é aquele que eu chamo de Pai? É o Deus que julga sem acepção. As obras de cada um, portanto, a conclusão é que eu devo, diante desse Deus, andar em temor durante esse tempo dessa peregrinação que Pedro diz aqui. Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades do mundo, mesmo em meio aos sofrimentos que o mundo nos comete por sermos cristãos, nós devemos se comportar como cidadão dos céus. Lembrando que nossa terra não é essa. A nossa terra, e ele vai mostrar para nós ao longo dessa carta, é uma cidade que nos aguarda. E ele começa as instruções agora finais, porque nesse capítulo agora, a gente vai ver que vai dar no máximo 2 semanas, essa semana e a outra, no máximo 3ª semana, não sei, talvez só 2. Essas instruções finais agora da carta, ele começa a fazer essas instruções finais para os líderes da igreja, para os presbíteros. Eu quero logo abrir um parênteses aqui para dizer que no Novo Testamento, presbítero, bispo e pastor não são 3 funções distintas, irmãos. São 3 nomes para a mesma função, para o mesmo cargo. Então, presbítero não é diferente de pastor e nem bispo diferente de presbítero. São termos sinônimos para descrever uma mesma função. E aqui ele começa essas instruções finais pelos líderes da igreja. O que esses líderes eram? Eles iriam conduzir o povo de Deus nesta dura tarefa de perseverar na fé aqui nessa peregrinação. Porque é isso que os líderes que Deus levanta faz. Eles são aqueles que conduzem os peregrinos nessa jornada, enquanto ele mesmo também precisa de ânimo e força para conduzir o povo nessa tarefa aqui na terra. A primeira coisa, de acordo com os versos 1, que os presbíteros, que Pedro chama aqui, eles são chamados, eles são responsáveis pela exortação. Veja os versos 1 aqui. Ele diz que os presbíteros eles são responsáveis pela exortação. Portanto, o portanto eu sempre digo, é uma conjunção conclusiva, ele está encerrando a ideia aqui. Apelo para os presbíteros. Por que ele diz portanto? Viu a pregação de sábado? Que ele diz assim, se o julgamento já começa pela casa de Deus, imagina o que é que vai sobrar de fora. Você lembra disso aqui? Então ele diz assim, olha, se o julgamento começa pela casa de Deus, portanto, ele não desvinculou o assunto. Ele está fechando a ideia do que ele disse lá. Que a gente tem que sofrer pelo nome de Cristo e tal. E ele diz assim, olha, se o julgamento começa logo pela casa de Deus, como é que vai escapar o ímpio? E nós vimos que esse julgamento não tem nada a ver de lançar para o inferno, mas é Deus nos lançando nas chamas. E nós sabemos também que todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Aí ele diz, portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês. Faço qualidade de presbítero como eles e dá testemunho do sofrimento de Cristo. Eu vou parar por aqui, depois eu continuo o versos 1. Irmãos, nós devemos ter entre nós presbíteros que pastoreiem a semelhança de Cristo. Essa é a primeira coisa. E ele faz aqui no versos 1 um apelo específico aos presbíteros da igreja.
Os presbíteros, termos gregos aqui para anciãos, são homens chamados por Deus, são homens escolhidos por Deus e pelo povo da igreja, porque a própria igreja deve reconhecer nele essa característica, porque não tem condição alguém dizer assim, olha, eu sou pastor, se a própria igreja não reconhece nele isso. É a mesma coisa alguém dizer assim, que essa voz que eu tenho aqui, horrível, dizer assim, eu tenho o dom de louvar. Toda igreja vê que não existe isso. É uma voz de alguém que chupou um caju quente, que o ranço ficou na garganta. Então assim, não tem. A igreja não reconhece. Só eu coloquei na minha cabeça. Portanto, alguém que deseja o pastoreado, claro, é um chamado interno, ele tem uma disposição para aquilo, de estudo, de querer servir, mas ao mesmo tempo que ele tem esse chamado interno, tem que ser confirmado pela igreja. A igreja deve ver nele essas qualidades. Porque se a igreja não vê nele essas qualidades, então ele não é, meu amigo. Ele não é, por mais que ele tenha esse desejo. Mas a igreja deve reconhecer nele essa aptidão para o ensino. Então são homens chamados por Deus, escolhidos pelo povo para liderá-lo. E essa, irmãos, eu quero deixar bem claro que essa ideia de o povo de Deus ter líderes que os conduz, isso não foi uma invenção da igreja primitiva. Foi invenção de Paulo, não foi invenção de Pedro, não foi uma invenção da reforma protestante, da igreja reformada, não. Desde o início da história de Israel, Deus levantou homens para liderar o seu povo. Desde a história, irmãos. Esses homens, eles em conjunto, conduzem um povo em obediência ao Senhor. Só que antes, esses homens, eles costumavam ser, pelo menos na antiga aliança, pessoas mais velhas. Agora, na nova aliança, o desempenho desse papel, esse ofício, não é necessariamente por pessoas mais velhas, mas por pessoas serem mais maduras na fé. Porque você pode sim ter uma pessoa mais velha, mas não necessariamente uma pessoa madura na fé. E você pode ter uma pessoa mais jovem, mas que tenha maturidade na fé, que esse é o caso de Timóteo. Paulo, pai na fé de Timóteo, o chama, ele era um jovem, e ele era pastor ordenado. E Paulo diz, Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo para os fiéis. Então, na nova aliança, é a maturidade na fé e o chamado por Deus que o coloca alguém nesse compromisso. E Pedro, o que eu acho interessante, Pedro era apóstolo. Mas Pedro, quando vai se dirigir aos presbíteros, aqui dessa carta que ele está escrevendo, Pedro, veja a humildade. Ele não diz, olha, quem está falando aqui é Pedro, o apóstolo. Sou mais do que vocês são presbíteros. Ele não. Ele se rebaixa, né? Entenda bem essa palavra, não seria rebaixar, não seria a palavra feliz. Mas ele se coloca, tira o título de apóstolo, e ele diz, olha, eu, Pedro, que sou presbítero junto com vocês. Ele não dá a carteirada de apóstolo. Poderia dar, mas não usa. Pedro se coloca na posição semelhante a deles. Por isso que nos versos 1 ele diz assim, portanto eu apelo aos presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero, que sou. Ele se identifica como um deles. Ele fala, eu, presbítero, com eles. Mas Pedro não era apóstolo? Sim, também era apóstolo. Só que os apóstolos eram 12. Os 12 e Paulo. Os 12 andavam, né? Paulo não, na época, porque Paulo nem convertido era. E os 12 e Paulo, aqueles que caminharam com Jesus na terra, e com exceção de Paulo, que não andou, ninguém mais é apóstolo, porque esses foram comissionados diretamente por Jesus para serem seus apóstolos, para estabelecerem a igreja da nova aliança, para promoverem também a escrita neotestamentária. Só que os apóstolos, irmãos, iriam morrer um dia, como de fato
morreram. E eles tinham que passar o bastão para as pessoas. Os apóstolos não eram esses pastores egoístas de que segura, olha o osso até morrer e não prepara ninguém. E a gente sabe disso aqui. Né? Não precisa ir muito longe de pastores que morrem sem ter preparado outras pessoas. E quando esses pastores vão embora, a igreja é a maior confusão, é a maior divisão. Por quê? Isso é uma assinatura de incompetência, porque verdadeiros líderes formam outros líderes e não segura o bastão e depois que morre, a igreja fica de qualquer jeito sem ser preparada. Por isso que os apóstolos, eles entendiam que ia morrer, eles eram temporários, como todo mundo no reino de Deus é, e eles prepararam e passaram o bastão. E agora, depois que eles morressem, quem iria liderar a igreja? Os pastores, presbíteros, bispos, iriam continuar esse trabalho de liderança. O próprio Paulo, ele já, nas suas viagens missionárias, toda vez que ele deixava uma igreja plantada, o que era que ele fazia? Ele, antes de deixar, plantava aquela igreja e preparava pessoas, promovia uma eleição de presbíteros locais ali, que ia dar continuidade. Quando a liderança estava estabelecida, Paulo ia embora plantar outra igreja, ia para outro lugar. Mas mesmo os apóstolos, eles, para os presbíteros, eles já passavam esse bastão. Por isso que Paulo, falando para Tito, ele diz, olha, o que aprendeste de homens fiéis, confiam a outros, para que eles ensinem a outros, porque assim é a caminhada cristã. É passando um bastão, meu querido. Isso você deve passar o bastão da fé para os seus filhos. E na igreja de Cristo como um todo, a liderança já deve preparar outros. Porque, meu amigo, só tem um que ocupa o trono, é Cristo. Todos nós aqui, meu amigo, somos dispensáveis e temporários. Só que os caras que estão aqui, acham que vão ficar eternos aqui. E não vão. A gente tem que estar aqui já de olho nas novas gerações e em pessoas que são capacitadas. Dizer, opa, essa pessoa tem um dom, a gente tem que dividir o púlpito com essa pessoa. E preparar outras pessoas, porque a gente vão embora, mas o reino de Deus fica. E uma igreja bem pastoreada é aquela igreja que não está presa a um pastor. Ah, se o pastor não estiver aqui, as coisas não funcionam. Então essa igreja não é bem pastoreada, porque a função do pastor é ensinar outros, discipularem a outros, e o outro discipulando em outro, e ter uma comunidade discipuladora que ande com as próprias pernas. O meu sonho é um dia ser totalmente inútil aqui, que minha presença não seja mais útil aqui. Já tenha pessoas capacitadas, preparadas, que a minha presença aqui ou não faz nenhuma diferença. Aí sim vai ser o ponto de autenticidade de um bom pastoreado. Por quê? Porque não prende o bastão, não segura, mas sim passa e prepara outras pessoas. E Paulo diz, olha, vocês vão tomar conta desse trabalho aqui, e agora eu já vou para outro lugar. E voltando aqui a essa ideia de Pedro, eu quero abrir um parênteses aqui. Veja como é mentirosa a ideia da igreja romana de que Pedro era a pedra da igreja, que ele era o vigário de Cristo, que ele era o suprassumo. Não, o próprio Pedro não se coloca nessa posição. Ele diz, olha, eu, presbítero com vocês. O vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo. Meus amigos, o vigário de Cristo aqui na terra, sabe quem é? O Espírito Santo. Eu vou e vou enviar. Ele é o substituto de Cristo. Nenhum homem é vigário de Cristo aqui. E Pedro não é pedra nenhuma, a não ser pedra de tropeço. Porque a pedra da igreja é Cristo Jesus. Ele não é suprassumo, ele não é vigário de Cristo, ele não é o fundamento da igreja, ele não é papa, irmãos. E nem se coloca nessa posição. Portanto, a ideia romana de que Pedro, chamado bispo de Roma, muita gente fala, né? Ele era um dentre o colégio de presbítero e de pastor. Vários bispos, outro termo para presbítero, né, que é bispo, como eu já falei. Mas ele não era superior aos outros. Sim, ele era apóstolo, sim. Mas Pedro se coloca como um entre eles. Se identifica não só como presbítero, mas como testemunhas dos sofrimentos de Cristo.
E no caso de Pedro, ser testemunha envolvia duas coisas. A primeira delas é que Pedro viu com os seus olhos todo o sofrimento de Jesus. Ele viu Jesus angustiado no dia da semana, sofrendo, pronto para morrer. Ele acompanhou quando Jesus foi preso. Ele queria torar a orelha do soldado lá no jardim. Ele viu o julgamento de Jesus. Ele negou Jesus veementemente. Ele viu o julgamento de Araque, aquele julgamento falso, aquele julgamento pseudo-julgamento, que levantaram e compravam várias testemunhas para dizer coisas mentirosas acerca de Jesus. E ele viu que depois condenaram Jesus sem prova. Ele provavelmente viu ainda, de longe, Jesus sendo morto no madeiro, sofrendo a ira de Deus para salvar o seu povo. Ele viu o sofrimento de Cristo. Por isso que ele diz no versos 1, eu como presbítero, que apelo aos presbíteros que há entre vocês, de fato na qualidade de presbítero como eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo. Por quê? Porque ele testemunhou. Ele viu Jesus levando cipuada na cara, cusparada, os soldados indo prender, ele disse, eu sou testemunha do sofrimento de Cristo. Mas em segundo lugar, esse testemunho de Pedro em relação a Jesus, é que Pedro é testemunha porque ele passou a testemunhar, não só porque ele viu, mas ele começou a contar às outras pessoas, depois que Cristo o restaurou, começou a testemunhar de Cristo, do Evangelho de Cristo, da proclamação do Evangelho. Por isso que aquele Pedro que negou, depois que o Espírito Santo de Deus o invade no Pentecostes, ele sai para fora como um leão, sem medo nenhum, e mesmo diante das ameaças das autoridades, que era para ele se calar, ele disse assim, importa é obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos falar o que nós temos visto, nós vimos. Ele testemunhou em seus nos primeiros dias ali da igreja, aos judeus. Depois a gente lembra que ele foi o primeiro a ir aos gentios, mesmo primeiro de que Paulo, ele foi primeiro, embora o ministério dele se concentrou mais entre os judeus, mas ele foi pregar aos gentios primeiro, né? Foi comissionado pelo Espírito Santo, obedecendo ao mandamento de Jesus. Ele deu testemunha onde quer que ele fosse de Jesus. E assim como ele, todos os cristãos, todos nós somos testemunhas do sofrimento de Cristo nesse aspecto, de anunciar. Não, embora nós não vimos, mas nós anunciamos e somos testemunhas de Jesus. O que é que Jesus disse à igreja? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. E é isso que faz Pedro ter certeza de que ele não só era testemunha do sofrimento de Cristo, mas a continuação do verso, ele diz que além de testemunho de Cristo, ele é o quê? Alguém que vai participar de quê? Alguém que participará da glória a ser revelada. Ele ainda é co-participante da glória que há de ser revelada. Eu quero dizer a você, meu irmão, nessa noite, se você crê em Jesus, se você testemunha de Jesus para as pessoas, isso só pode acontecer porque o Espírito Santo de Deus está em você. E se o Espírito Santo habita em você, pode ter certeza que você também é coparticipante da glória que há de ser revelada. E era essa confiança que Pedro tinha, não era o que ele fez. A gente viu, Pedro é um dos personagens que tem mais erros retratados nas Sagradas Escrituras. E o que eu acho mais interessante de Jesus é de Jesus pegar os improváveis. Jesus só pega os improváveis para usar no reino dele. Por isso que ele pega as coisas que não são para confundir as que são, as coisas loucas para confundir as sábias. Porque Pedro era cheio de erro, cheio de 8 ou 80, né? Calça tudo ou você já sabe o resto, né? Do ditado. Então o que é que acontece? Pedro, ele vai e essa pessoa cheia de erros, impossível, ele errava pelo excesso, digamos assim. Queria ser o primeiro. Quando viu Jesus, o que é que ele fez? Estava no barco, ele pula na água para ir nadando. Meu irmão, só era botar o barco e vai na direção de Jesus. Não, ele quer pular.
Não, tá entendendo? Não, Pedro precisa pular não, macho. Direciona o barco, a gente vai até lá, o barco vai até lá. Não, eu vou pular, dar um desvio aqui para ir nadando. Então vocês entendem como Pedro era impulsivo? Só era fazer a volta do barco? Não, não, eu tenho que pular aqui e ir nadando. Então assim, Pedro era assim, e ele não confiava em si mesmo. No final das contas, ele confiava no seu Salvador. E confiando nisso, é que Pedro diz com convicção aos presbíteros daquela igreja: pastoreai o rebanho que há entre vocês. E certeza de que quando Pedro disse isso aos presbíteros: pastoreai os rebanhos aqui que há entre vocês, possivelmente ele lembra daquela cena que Jesus se encontrou com ele lá na praia, juntos, e Jesus foi lá restaurar ele depois da negação dele. E é maravilhoso que quando Jesus vai restaurar Pedro, depois de eles comerem juntos, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu sim, as 3 vezes. Então Jesus disse: apacentai as minhas ovelhas. A tua prova, Pedro, de amor por mim, cuida do meu povo, cuida desse meu pequenino rebanho, cuida dessas minhas ovelhas, cuida desses meus irmãos mais novos aí. Então, pastoreai as minhas ovelhas. Viu que Jesus nunca disse: tu me amas, então não me negue mais não, viu? Tu me amas, Pedro, então para de cortar a orelha dos outros. Não. Para de ser impulsivo. Jesus olha e diz: olha, só peço uma coisa, pastoreia as minhas ovelhas. Esta era a tarefa de Pedro como líder da igreja do Senhor. Ele já estava restaurado ali quando ele escreve essa carta: pastorear as ovelhas. Ele lembrou disso. Por isso que a primeira coisa que ele fala para os presbíteros é: pastorei a igreja de Cristo. Porque foi o que Jesus Cristo disse a ele: Pedro, se tu me ama, pastorei o rebanho. E Pedro, sabendo que vai morrer, o que é que ele diz aos presbíteros? Pastorei o rebanho, pastorei as ovelhas de Cristo. E o que eu acho maravilhoso é que as ovelhas não eram de Pedro. As ovelhas são de Cristo, irmão. As ovelhas não eram dos presbíteros a quem Pedro está escrevendo para pastorear. As ovelhas são de Cristo. Essas ovelhas que estão aqui nessa noite, na Boas Novas, elas não pertencem a ninguém, a não ser a Jesus. Ninguém, irmãos. Ninguém aqui é dono de ovelha. Jesus o é. Ele é o bom pastor. Nós lemos: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele lembra disso. E aqueles presbíteros antes deviam pastorear as ovelhas que estavam entre eles. Sabe como é que um pastor pastoreava suas ovelhas? E aí eu me refiro a pastores de ovelhas, ovelhas literais mesmo, não no sentido metafórico, né? Nós somos chamados de ovelhas. A primeira coisa que o pastor fazia, pastoreando as ovelhas, era que ele cuidava das ovelhas, em primeiro lugar, alimentando-as, alimentando suas ovelhas. E ele fazia o quê? O pastor levava as ovelhas para um bom pasto, mostrava para aquelas ovelhas, conduzindo onde era que tinha grama verde, grama boa para comer, onde tinha água limpa para beber e lugares tranquilos para as ovelhas ficarem. O bom pastor, metaforicamente falando agora, é aquele que alimenta a ovelha com um bom pasto da palavra de Deus, com boas pregações da palavra de Deus. A segunda coisa que o pastor de ovelhas, lá naquele contexto fazia, era que ele protegia suas ovelhas. O pastor ele ficava alerta de qualquer perigo que ameaçasse a morte de suas ovelhas. Fosse um barranco, que a ovelha caísse lá, e até mesmo feras selvagens que viessem atacá-las. Terceira coisa que o pastor fazia, o bom pastor, ele tinha cuidado de suas ovelhas. Ele tratava as feridas daquelas ovelhas que se machucavam, ajudava aquelas ovelhas que precisavam de suporte quando os obstáculos eram grandes.
É exatamente isso que Cristo espera dos presbíteros de sua igreja, que ele delega. Bom alimento, cuidado e cuidado com essas ameaças que vêm de fora ou até mesmo de dentro. Nós, presbíteros, estamos aqui para alimentar vocês com a palavra de Deus. Essa é a nossa função. Nada mais. Nós não estamos aqui, irmãos. Eu, particularmente, não estou aqui para entreter vocês. Eu tenho mais algo que fazer. Eu, particularmente, não estou aqui para falar aquilo que vocês querem ouvir. Nem espere de mim isso, porque eu não vou estar falando o que vocês querem ouvir. Pode ir embora. Estou nem aí. Nem para entreter vocês, nem para falar o que vocês querem ouvir. Eu estou aqui. Minha obrigação diante de Deus é alimentar vocês com a palavra de Deus. Eu tenho essa obrigação, nós temos, Júnior, que é presbítero, tem a obrigação de alimentar o povo com a palavra de Deus. Não é pasto seco, amarelo, não. E algumas vezes o alimento vai ser amargo mesmo, meu irmão. O alimento da palavra vai ser amargo. Vai ter um gosto amargo na boca, mas vai fazer bem para a saúde do povo de Deus. Nós estamos aqui, é para isso. É isso que se espera, irmãos, de um pregador da palavra. Não se espera eloquência. Não é alguém que tem habilidade com as palavras. Não é um sermão bem elaborado. Não é alguém que seja carismático, simpático, que nos anime, não. É alguém que alimenta o povo de Deus com a palavra de Deus. Porque só quem alimenta a ovelha de Deus é a palavra de Deus. Isso é que a igreja deve esperar. Alimento. Não conversa do Jornal Nacional, não brinca. É alimento da palavra de Deus. É Bíblia sendo aberta, Bíblia sendo exposta. É isso que a igreja deve esperar, isso é a obrigação de quem está na frente. E nós, presbíteros, também estamos aqui para proteger a igreja de ataques internos e ataques externos. Porque muitas vezes nós só ficamos os alertas dos ataques externos que vêm de fora. Mas às vezes a bomba estoura de dentro. E mesmo a contragosto, nós vamos botar os lobos para correr. E vamos mesmo. Nós vamos botar os lobos para correr. Mesmo que eles pareçam ovelhas bonitinhas, nós vamos botar para correr. E nós vamos dizer, quando for preciso também às ovelhas, olha, não vá por esse caminho. Esse caminho aí é de morte. Aí é perigoso, esse caminho que você está tomando. Volte. Além disso, nós estamos aqui para cuidar de vocês. E nós cuidamos uns dos outros, irmãos. Tem alguém ferido, tem alguém machucado, nós estamos aqui. Só que não venham, pelo amor de Deus, na última opção, porque geralmente quando as pessoas vêm, é quando já não tem mais nada o que fazer. Venha logo, antes que a ferida infeccione. Nós queremos ir juntos com vocês ao médico dos médicos, pela palavra, pela oração e pela comunhão. Quando você estiver se sentindo fraco, não tenha medo de dizer para a gente, porque nós somos fracos também. E nós não vamos ficar escandalizados, meu querido, porque nada mais me escandaliza do que o meu próprio coração pecaminoso. Então, a gente vai caminhar ao seu lado para te dar apoio nos obstáculos da vida. E não ache ruim, porque se for precisar usar cajado, nós vamos usar cajado também para trazer você de volta. É melhor do que você cair num barranco. E que o Senhor nos ajude nessa tarefa de pastorear vocês. E que bom que Ele faz isso com sua palavra, não é com um mero achismo. Ele já deixou aqui o manual, dando instruções das quais são as motivações que nós temos que ter para pastorear. Segunda coisa que Pedro vai falar aqui, o segundo ponto, é que os presbíteros devem pastorear o rebanho cultivados pela obediência a Deus. Versos 2, vê o que é que ele diz. Pastorei o rebanho de Deus
que está aos seus cuidados, olhe, não por obrigação, mas de livre vontade. Vamos parar por aqui, depois eu continuo no verso. Um detalhe que não aparece na nossa tradução é como essa palavra no grego está. E ela é bem bonita do jeito que está lá no grego. Ela aparece no diminutivo. É o mesmo termo que aparece lá em Lucas 12, 32, quando Jesus chama de meu pequenino rebanho, meu rebanhinho. E quando ele diz assim que não tem mais meu pequenino rebanho, quando Jesus disse lá em Lucas, e esse pequenino ficou implícito aqui. É um termo carinhoso para se referir a um rebanho, como se fosse um rebanhinho. Um termo carinhoso que significa um rebanho precioso diante de Deus. Irmãos, Deus ama o seu pequeno rebanho, que é a igreja dele. Deus se importa com tudo que diz respeito ao pequeno rebanho dele. É por isso que ele traz aqui as motivações certas para que os presbíteros pastoreassem o rebanho de Deus. Ele diz, pastorear o rebanho de Deus como Deus quer. E como Deus quer? Ele vai dizer, não por constrangimento. Ele diz isso nos versos 2. Aos cuidados, olhem, não por obrigação, mas por livre vontade, né? A minha diz obrigação, vocês podem dizer não por constrangimento, mas livre vontade, ou seja, espontaneamente, como Deus quer. Os presbíteros, eles não devem pastorear a igreja como se isso fosse um fardo, mas como se isso fosse isso é uma obrigação, assumir esse cargo agora eu vou ter que fazer, infelizmente, porque eu queria isso, tal. Não. Eles devem também cuidar das ovelhas, não só quando se sentirem constrangidos. Eu vou fazer isso, já que eu sou presbítero. Não por constrangimento, Pedro diz. Não esperar uma situação determinada para isso. Pedro diz, olha, é espontânea a sua tarefa. Isso tem que ser natural para eles. Eles têm que querer fazer isso. E não precisa ficar pedindo, porque o próprio Deus os capacitou pelos dons do Espírito que Deus dá aos presbíteros para ele cumprir essa tarefa. E aí ele continua dizendo, além disso, além de não ser por constrangimento, né? Não por obrigação, mas além disso, Pedro vai dizer também que a motivação, olha o que é que ele diz aqui, pastoreia o rebanho de Deus, que está entre, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Pedro está dizendo aqui que o pastor não deve, os presbíteros não devem pastorear por torpe ganância, mas de boa vontade. Infelizmente, irmão, sempre houve e sempre haverá infiltrados mercenários dentro da igreja. Isso não é um privilégio nosso. Nosso é porque depois da teologia da prosperidade foi que o negócio desmantelou. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Sempre houve pessoas que se utilizaram do pastoreio para enriquecer à custa dos outros. É só você voltar lá, não precisa abrir, lá em Ezequiel 34. E lá no Antigo Testamento é isso que vai acontecer. Pastores que não pastoreavam o rebanho de Deus, mas pastoreavam a si mesmos, pastoreavam o seu próprio estômago, arrancavam o lanche das ovelhas, na verdade, não pensando nas ovelhas. As ovelhas eram oprimidas, maltratadas, famintas, e os pastores lá. Então, e no Novo Testamento, Paulo aos Filipenses, ele denunciando esses pseudos pastores que pastoreiam pensando e visando no lucro, lá em Filipenses 3, ele diz assim, que esses são inimigos da cruz de Cristo. E vocês pensam que os inimigos da cruz de Cristo são os incrédulos lá fora, e Paulo vai começar a dizer quem são os inimigos da cruz de Cristo. Ele diz, esses cujo Deus é o ventre, esse cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas por que existem esses homens assim? E aí eu quero abrir um quadro aqui, porque crente geralmente ele tem o costume de isolar versículos e não fazer a teologia bíblica. Quando Pedro diz aqui
Eu quero aqui que vocês saiam com um quadro completo, e não só com metade de um quadro. Quando Pedro diz aqui que o presbítero, ele não deve pastorear a igreja com topo e ganância, não significa que aqueles que pastoreiam e se dedicam no trabalho do Senhor em tempo integral, eles não devam ser remunerados. Não é isso que Pedro está dizendo. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus diz lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 7, que ele diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, para que vocês não possam ter uma visão míope disso, quando ele falava para aqueles que estavam em missão, Paulo relembra, por exemplo, o ensino em 1 Coríntios 9, versículo 14, que ele disse que o Senhor ordenou que os que pregam o evangelho vivam de quê? O que é que está escrito lá? Vivam do evangelho. Em 1 Timóteo 5,17, ele diz que deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem com especialidade aqueles que se afadigam na palavra. Então, o que Pedro está combatendo aqui é os mercenários que se utilizam desse ofício para enriquecer. Nós, toda igreja, claro, vai depender da situação da igreja, porque tem igreja que não tem condições de fato de sustentar um pastor, e o pastor vai ter que trabalhar mesmo. Agora também tem uma coisa, a igreja também que não tem condições de sustentar o pastor, ela também não deve exigir uma pregação profunda do pastor. Porque se o cabo é servente de pedreiro, trabalhar até 7 horas da noite e chega em casa esmurecido, não venha cobrar dele também pregação profunda. Ok? Para se deixar de forma bem clara. Mas a igreja, se tem condições, de fato, elas têm que dar o suporte ao pastor. Mas não é esse ponto aqui. O que Pedro está combatendo aqui é que não deve buscar o ofício de presbiterato com base no dinheiro para ganhar dinheiro. Ele não deve buscar no amor ao dinheiro e no presbiterato uma oportunidade de ganhar dinheiro e enriquecer às custas dos outros. Não. Ele tem que buscar o presbiterato de boa vontade. Não é uma carreira, é um chamado. E o que Pedro deixa claro aqui é que nesse verso aqui os homens devem buscar servir nessa excelente obra que é o presbiterato, fazem por obediência a Deus, não fazem por pressão dos homens, nem para ter status e nem para ter riqueza, porque é um detalhe, tem muitas pessoas que às vezes nem buscam o presbiterato, às vezes nem é por ter dinheiro, mas é para ter status. E tem muitas igrejas mercenárias, o que é que elas fazem? Elas não buscam aquelas pessoas com capacidade, elas buscam aquelas pessoas que tenham mais status na sociedade. Às vezes o cara é um empresário, às vezes é um cara mega rico, ó, bota aqui na frente. E esses camaradas estão errados porque eles aceitam. Porque você deve primeiro saber se você tem esse chamado. E aí aceitam achando só para ter cargos, status e nomes. E tanto a igreja está errada em convocar essas pessoas, porque está colocando pessoas que não são qualificadas, e as pessoas que aceitam também estão erradas. Porque estão buscando, se for um empresário não está buscando dinheiro, é óbvio, mas está buscando status. Está buscando prestígio no sentido de querer aparecer. Isso é pior, os homens aceitam essas indicações. Isso é que é pior. Porque se fossem pessoas maduras o suficiente, ia falar, não, eu não tenho chamado para isso, eu não estou pronto para isso. E aceitam as indicações e alguns deles aceitam por constrangimento. Ah, vamos deixar o pessoal na mão não, né? Então eu vou assumir mesmo. E aceitam para ter projeção na igreja, e isso é um erro, querido, erro grave. Vai fazer muito mal para a igreja e para a própria pessoa, que tomem por esses parâmetros para serem livres. Por isso que quando nós formos eleger presbíteros e diáconos, também nós temos que observar os padrões bíblicos, os requisitos bíblicos que nós temos a seguir para eleger diáconos e pastores. E onde é que está os pré-requisitos? Está lá, 1 Timóteo, capítulo 3, está lá, o currículo, como é que deve ser preenchido. Em Tito também está. E ver que se esses homens são vocacionados para esta tarefa. Como saber se alguém é vocacionado para o presbiterato? Um bom indicador disso é ver aqueles que já fazem essa tarefa de presbítero sem ter o título.
Porque tem pessoas que já vêm fazendo na comunidade sem ter esse título. E os diáconos também é assim. Tem pessoas que já vêm exercendo o diaconato sem, na verdade, ter o título. Então já é um bom indicativo que a pessoa já tem esses dons de Deus. Porque lembrando que é o próprio Deus que dá esses dons às pessoas. E isso é um indicativo muito bom. Que essas pessoas já servem entre o povo de Deus, mesmo sem ter a obrigação de fazer isso. E ele simplesmente obedece o chamado e usa esses dons, que logo, logo vai acabar o conduzindo para pastorear o povo de Deus, para benefício da igreja. E aí, quando você observa esses homens, naturalmente a igreja vai mais à frente e acaba reconhecendo eles que já faziam isso, que já tinham esse serviço na igreja de Deus. E eles não tinham título, mas já vinham fazendo. Por isso que quem deseja ser presbítero um dia, e eu espero que muitos desejem aqui, irmãos. Sinceramente, eu quero é que Deus derrame aqui, para que nós tenhamos muitos. E se você quer ser um presbítero, porque você ama a igreja do Senhor, e que você ama o seu pastor Jesus, e você se sente vocacionado para isso, glória a Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. Agora, se você quiser status, que você acha que é na carreira, isso é uma carreira, então, meu irmão, isso não é bíblico. Você quer desejar ser pastor, por quê? Essa é as motivações que você deve perguntar. É para ganhar dinheiro lendo a Bíblia? Não faça isso. Se for por isso, pode desistir agora. Pastoreado não é brincadeira. Todos nós seremos cobrados por aquilo que fizermos no serviço ao Senhor. Especialmente os líderes da igreja. Aqueles que lideram o povo de Deus pelas motivações erradas. Eles estão uma série de apuros com o Senhor. Pode ter certeza disso. O próprio Jesus diz em Lucas 12, 48. A quem muito é dado, a muito será cobrado. A quem muito se confia, a muito se pedirá. Então é sério isso. E olha que é exigido de Jesus aos seus presbíteros. Já mostra o tamanho dessa tarefa. Então, queridos, que vocês fiquem no quadro completo disso. Versos 3 e 4. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como para o rebanho. É interessante que essa palavra confiados, quando ele diz assim, olha, não haja, no verso 3, não hajam como dominadores. Essa palavra aqui, quando ele diz não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, a palavra aqui confiado é literalmente lotes. Naquele tempo, a igreja era dividida em lotes, irmãos. Então tinha a igreja de Éfeso, né, na região de Éfeso. E tinha os lotes. Lote tal. Um lote ali em Éfeso. Depois tinha outro lote. Vários lotes de comunidades de cristãos ali. E tal lote com suas sanções. Tal lote tinha seus distritos. E onde as pessoas moravam e se reuniam. Tinha um lote ali em Éfeso. Então, naquele lote ali, tinha os presbíteros ali. No outro lote lá em Éfeso, tinha outros presbíteros ali. E cada lote de irmãos era confiado a alguns presbíteros. Parecido com a ideia de igreja local que nós temos hoje, né? Tem várias igrejas locais, né? E esse lote de irmãos aqui, Pedro deixa claro que os presbíteros não deveriam agir como dominadores do povo de Deus. O rebanho de Deus literalmente não agem como se fossem senhores de vocês, senhores do rebanho. Vocês não são senhores dos lotes. É isso que Pedro está dizendo. E hoje, irmãos, infelizmente, pastores agem como se fossem senhores dos lotes, dominadores do povo de Deus. Irmãos, inventaram uma ideia agora, é porque vocês não sabem não, tem muita marmota por aí, irmão. Inventaram um tal de cobertura espiritual. Ciro vai viajar com a esposa, aí eu vou cobrir Ciro. Olha, Ciro, vai que eu vou estar cobrindo Ciro aqui.
Aí eu vou ser a cobertura espiritual de Ciro. Meu irmão, se vocês verem, é um abuso espiritual muito grande. Tem igrejas, irmãos, eu estou falando sério, não estou exagerando não, que as pessoas, se elas forem depois do culto, sair com a esposa para comer uma pizza, eles perguntam aos pastores: pastor, o senhor permite eu comer uma pizza com a minha esposa? Pode comer. Pastores, o senhor permite esse final de semana eu ir à praia com a minha esposa? Sabe o que eu estou brincando, né? Só vai se for com o consentimento do pastor. Irmãos, o que Pedro está dizendo assim: não haja como dominadores, não haja como senhores feudais, senhores de engenho. Tudo tem que passar por ele. Pastor, eu posso botar essa camisa branca ou preta? Pastor, eu posso de sunga para a praia, de maiô? Não, na praia não pode, não é na igreja. No culto da Santa Ceia você vem de biquíni e de maiô. Pelo amor de Deus, gente. Tudo tem que passar, pastor. Pastor, o senhor acha o quê? Onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu vou morar? O que é que eu vou vestir? Meu irmão, amadureça. Quem ia pensar esse negócio desse? Eu vou para a praia no final de semana. Eu uso sunga e maiô. O que é que o pastor diz? É para usar na praia? Não, irmão. Venha para o culto assim. É para o culto que você deve vir. E para a praia você vai de paletó. Pelo amor de Deus, gente. Sabe por que esses homens fazem isso? É para ter as ovelhas de Cristo presas a ele. As pessoas dependentes deles para tudo. Não se ensina a Bíblia. Para que ensinar? Porque é mais fácil de manter o povo junto. Não deixa ninguém escutar nada. Olha, não escuta lá ninguém de fora ali não, é só aqui. Não lê nenhum livro de fora não, porque não, é para aprender. Isso não é o que o Senhor está ensinando em sua palavra. Os presbíteros não são donos da igreja. E muito menos da vida das pessoas. Eles são servos dos seus irmãos por meio dos pastoreados. É por isso que Pedro diz: não sejam dominadores, mas modelo para o rebanho. Eu nunca vi Jesus dominando ninguém, irmão. Ele estava pelo rebanho, pelo exemplo. Com certeza, Pedro se lembrava das palavras de Jesus, do Supremo Pastor, quando ele disse para os seus apóstolos, Pedro e Mateus, disse para o próprio Pedro e Mateus, lá no capítulo 20 e 25, quando ele diz assim: vocês sabem que os governadores dos povos dominam, e os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre nós. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será servo. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo. De tal maneira que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Os presbíteros, pastores queridos, eles devem ser nada mais, nada menos do que espelhos de Cristo para o rebanho. Isso não significa que eles são perfeitos, que é outro problema também. É que os camaradas acha que a pessoa que é secretária da Trindade não vai faltar. É outra meninice também. Porque acha que pastor não erra, que pastor não falha. Pelo amor de Deus, gente. Vamos amadurecer. Que acha que é perfeito. Aí diz: eu estou escandalizado com meu pastor, não quero mais ir para a igreja. É porque tua fé tu entrasse por homem, não é porque quem entra na igreja por causa de Cristo. Judas traiu Jesus, não se desviou ninguém. Meu irmão, quem entra na igreja por causa de Cristo não sai por causa de homem, não. Agora quem entra por causa de homem, aí sai mesmo. Porque não teve mais escândalo maior do que Jesus ser traído por Judas. Eu nunca vi Pedro dizendo: agora escandalar, eu vou me desviar. Isso é uma meninice de coisa de... Por isso que tem que ser logo assim escrachado para acabar com essas meninices. Porque e tem outro problema também. É que exigir perfeição. Irmão, isso não existe. Todos nós temos processo de aperfeiçoamento aqui. Isso nunca será na terra, não. Os presbíteros sejam inerrantes. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos no julgamento muitas vezes. Muitas vezes podemos até falhar nos ensinos. Claro que não mal intencionado, mas podemos, ou não. Por isso que é necessário estudar as escrituras e se debruçar dentro dela para não fazer isso. E por isso que, por exemplo, eu particularmente adotei a pregação expositiva verso por verso, para todo mundo acompanhar ali. Mas o fato é, irmãos, é que
quando liderança, que você acha que é um querumbi aqui na frente, pecarem, quando eles errarem, tem que ser confrontado. E quando nós formos confrontados, sabe o que vai acontecer? Nós vamos reconhecer o erro e se arrepender, porque é isso que tem que fazer. Frio, acabou-se. Reconhecer os erros, buscar e viver de fato como Cristo quer. Pastores fiéis sabem que o rebanho não é deles. Pastores fiéis sabem que a autoridade que eles têm não é deles, foi delegada por Cristo, e a autoridade está na palavra. Pastores fiéis sabem que a glória do rebanho, na verdade, o trabalho da sua glória, a glória do seu trabalho bem feito, não é deles, é do Supremo Pastor Jesus Cristo. E por isso que Pedro disse: se vocês trabalharem direito, alimentando o rebanho, e não buscando glória pessoal, deixa eu ver qual é a hora. Glória pessoal, o resultado e a promessa é essa aqui. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Alguma tradução traz inacessível. Inacessível é algo que não se pode murchar, que não se murcha, que não perece. Quando os soldados romanos eles venciam as guerras naquele tempo, eles recebiam como homenagem uma coroa de louros, símbolo grego romano pela vitória naquele tempo. Eu poderia gastar meia hora só explicando aqui, falando sobre Vitória e Nike, que são a mesma deusa, só que Nike é a deusa grega, e depois que o Império Romano tomou conta do Império, venceu o Império Grego, aí botou o nome Vitória. Eu poderia falar sobre Nike. O símbolo da Nike é baseado numa deusa grega, mas aí o assunto é Jesus. Deixa o Nike de lado, nós expulsamos Nike em nome de Jesus. Não sei nem para que eu entrei nesse assunto. Mas o que é que acontece? Então, o símbolo grego romano pela vitória naquele tempo, mas essa coroa logo se murchava, irmãos. Como uma coroa, como uma folha qualquer se murcha. As folhas se vão, como as glórias desse mundo também. Mas o que o Supremo Pastor promete a todo que for fiel, não só aos presbíteros, todos nós, se nós mantivermos firmes na tarefa que o Senhor mesmo nos dá a fazer, o que Ele promete para nós é uma coroa de glória que durará eternamente, inacessível. Irmãos queridos, Ele não nos vai dar uma coroa que vai murchar, mas dá uma coroa para todo sempre. E Ele promete isso à sua igreja, lá em Apocalipse 2,10, Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao mesmo tempo, aqueles que não forem fiéis de sua tarefa, especialmente os presbíteros, eles vão dar conta ao Senhor do que eles fizeram. E olha, irmãos, receber demais e não entregar nada há em sérios acordos com o Senhor. Por isso que eu quero encorajar vocês, diante do Supremo Pastor, que vai voltar um dia, e Ele vai se manifestar, e todos nós, Ele vai nos levar para a sua glória eterna, e nos vai dar a coroa de glória. Mas possa ser, irmãos, que você aqui, cada um, a não ser assim, Paula, Luana, né, que começaram desde quando se converteram comigo, Magno também, André, né, Fernanda já veio de outras igrejas, mas tem muitos aqui que passaram por outras igrejas, por outros pastores. O que eu tenho que dizer a vocês é o seguinte: se você tem sofrido nas mãos, ou tenha sofrido abuso espiritual, como eu tenho muitos amigos que sofreram abuso espiritual na mão do pastor, a ponto do pastor dizer qual era o dia que a esposa dele tinha que lavar roupa na casa dela. E eu disse: irmão, tu não é homem, não é? Tua esposa, bicho, o pastor, fica confiado com aquela cara lá. Eu disse: meu irmão, tá, abuso espiritual, irmão. Mas o que eu quero dizer é que se você sofreu na mão de uns dominadores do rebanho, como esse Pedro aqui, um falso pastor que te usou, que te humilhou e que até abusou de você, Deus não vai deixar passar isso, irmão. Um dia vai haver justiça. O lobo vai pagar pelo que fez, e o grande pastor vai sarar as suas feridas e vai te restaurar em glória.
E nós, como os presbíteros, devemos pensar com temor e reverência o que o Senhor nos confiou, mas nós sabemos também ao mesmo tempo que não é a força do nosso braço, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazer. E quando um dia todos os pastores e os presbíteros saírem do holofote e ficarmos velhos, a ponto de não falarmos mais nenhuma palavra com nexo, e não lembrarmos mais de nada, e o nosso trabalho foi esquecido, e não tiverem mais gratidão pelas pessoas, porque acontece muito isso, de você se dedicar a vida inteira e a igreja no final dá um pé na bunda de você e pronto. Isso aí eu já sei disso aí também, né? Dá um pé na bunda e beleza, vai embora, a gente já se alimentou muito, porque acontece muito isso, porque isso aqui é um serviço, aqui eu estou servindo a vocês, eu tenho consciência disso, né? Estuda, vai estudar a semana tem para quê? Para trazer isso aqui para vocês, porque praticamente eu tenho conhecimento, por ele ficar para mim, né, na verdade. Mas mesmo assim, o que Pedro está encorajando aos presbíteros, se for abandonado, feito o Paulo, que plantou diversas igrejas, e no final, quem foi para aparecer e quem foi que apareceu para defender ele? Ninguém. Mas a verdade é que eu devo lembrar para o meu coração que a minha recompensa não vem de vocês. Não está aqui. Me aguarda na glória eterna. E o Senhor vai reconhecer o trabalho fiel, uma coroa maravilhosa, pelo nosso trabalho fiel, por todos aqueles que se manterem fiel. E aí eu quero fazer das minhas palavras a do apóstolo Paulo. Quem é suficiente para essas coisas? Paulo faz a pergunta sobre o ministério da nova aliança, lá em 2 Coríntios 3, ele diz assim, mas quem é suficiente para nessas coisas? Ninguém. A nossa suficiência vem do Senhor. Quem é que pode ser um bom líder? A pergunta é essa. Quem é que pode ser um bom líder dos peregrinos aqui? Quem é que pode ser um bom guia dos peregrinos nessa terra? Rumo à pátria celestial. Olha, irmãos, ninguém é bom o suficiente. A gente que está na frente pode ter um conhecimento bíblico apurado. A gente pode ter até uma boa prática. Ao decorrer dos anos, você vai repetindo e vai ganhando prática aos anos. A gente pode ter bons projetos, a gente pode até motivar as pessoas, a gente pode até saber lidar com gente, às vezes não. Mas ninguém, irmãos, a verdade é suficiente para essa tarefa. Ninguém. Você já ouviu Jesus lhe chamar pelo seu nome? Porque as ovelhas de Cristo ela tem duas marcas. Nós lemos aqui. As ovelhas de Cristo ela tem uma marca na orelha e tem uma marca nos pés. Ele diz, as minhas ovelhas faz o quê? Ouve as minhas vozes. E eu as conheço. E elas faz o quê? E elas me seguem. A marca da ovelha de Cristo é que ela conhece a voz do bom pastor. Ela não confunde não, ela sabe. E a segunda marca é que ela segue ele. Se você não ouviu a voz do bom pastor, se não, ouça hoje. Ouça o Supremo Pastor. E encontre descanso para a sua alma. O bom pastor já deu a sua vida por nós. Assim como ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e ele de fato deu na cruz do Calvário e morreu. Sabe como é que ele morreu? O que deu a vida pelas ovelhas? Ele morreu como uma ovelha muda. Isaías 53 fala isso. Para receber a ira de Deus em nosso lugar, que nos dá perdão e salvação. Mas o Cordeiro foi morto e ressuscitou e está vivo, e virá para buscar todos aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, para lhe dar uma coroa de glória. Por isso que os pastores amados devem seguir firmes na tarefa que o seu Senhor deu para cada um. E, irmãos, pastores, eles são falhos, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Por mais que todo pastor ele seja falho, nós ainda iremos falhar muitas outras vezes. Mas o Supremo Pastor,
que te comprou, ele nunca vai falhar contigo. Nunca. Pastores podem te decepcionar, agora o Supremo Pastor, jamais. Então, irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que todas as ovelhas estão espalhadas pelos apriscos dessa terra. E nós, ovelhas também, veremos com os nossos próprios olhos o Supremo Pastor se manifestar em glória. E nesse dia, todos aqueles que ouviram a sua voz, nessa vida, nessa terra, ele virá buscar e vai levar a gente para um pasto verdejante para estar junto com ele. E aí que você possa agradecer pelo seu pastor divino que você tem, Jesus Cristo. Deus abençoe. Semana que vem nós continuaremos.